só uns versículos, o versículo 24. A partir do 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Nós temos na nossa confissão de fé um capítulo que fala dos decretos de Deus. E diz assim: desde toda a eternidade, antes do mundo existir, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É como se houvesse duas doutrinas que aparentemente são contraditórias. Deus determina tudo o que acontece, mas o homem é responsável pelos seus atos. Então, esse é o mistério dos decretos de Deus, né? E no texto que nós lemos, nós vemos um pouco disso aqui. Deus decretando o que ele via fazer. E no final do versículo que nós lemos, ele diz: Deus decidiu e ninguém vai mudar, ninguém vai alterar, né? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, nesses versículos que nós lemos de Isaías, nós vemos aqui o governo de Deus. O nosso Deus reina absoluto sobre o universo. E ele fala de várias nações aí, fala da Assíria, mais abaixo, que não vamos comentar, fala da Filístia, fala de Moabe, fala de Judá, fala de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Então, o tema desta noite é Deus, o governador das nações. Em primeiro lugar, Deus, governador das nações, é quem traça os caminhos dos povos. Vamos ler o versículo 4? Aí, jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Agindo Deus, quem impedirá, né? Ninguém pode impedir. A Bíblia, irmãos, fala extensivamente sobre a Síria, sobre esse povo. Lembra de Jonas? Jonas não quis ir para a Síria para pregar, porque justamente esse povo era um povo muito violento. A Síria, foi o primeiro instrumento que Deus usou com o objetivo de juízo sobre o seu povo, o reino do norte, né? Deus usou o império assírio para punir o reino do norte por sua idolatria e desobediência. E é interessante, por isso que Jonas, ele não está querendo. Jonas faz parte de que reino? O reino do norte. Por isso que Jonas foge, porque sabe que esse exército dos assírios eram poderosos e perversos. Então ele queria a eliminação deles, né? E Deus então vai levantar os assírios com o propósito de destruir o reino do norte. O profeta Isaías
Diz aí no versículo capítulo 10, leiam comigo que está exposto o versículo. Ai da Síria, a vara... Olha aí, passa aí, uma só. Vamos lá? Ai da Síria, a vara da minha ira, a minha indignação é o bastão que ela empunha. Envio contra uma nação ímpia e contra um povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dela roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das urnas. É a vara do Senhor, é o cinturão do Senhor contra o seu povo e contra essas nações, Moabe, Filiste e outras mais. Então Deus levantou com esse propósito, com esse objetivo de destruir essas nações, de tirar o ouro, a prata e levar prisioneiros. Em 722 a.C., os assírios conquistaram o Reino do Norte, capital Samaria, e deportaram a população de Israel, cumprindo as advertências dos profetas. Sim, primeiro o reino a cair foi o Reino do Norte. E no segundo livro dos reis, que tem aí, também vai ser projetado, para você ler, me acompanhar no segundo livro dos reis, diz assim, olha, no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel, que foram antes dele. Contra ele subiu Salmanasé, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não lhe pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria, assediou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, rei da Síria, tomou Samaria, transportou a Israel para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Arbó e ao rio Gozã e nas cidades dos Médios. Então, quem foi o instrumento de Deus usado para destruir o Reino do Norte? Os assírios. Um ponto crucial é que os assírios não tinham a menor ideia de que estavam sendo usados por Deus. Eles não sabiam que era o instrumento de Deus, mas Deus estava usando eles. Eles agiam puramente por ganância, por sede de poder e orgulho. Qual era a visão do rei da Síria? Ampliar o seu território, ser rico, ser poderoso, subjugar. Isaías revela justamente isso. Vamos ver aí, Isaías 10:7. Leia aí comigo. Mas não é isso que ele pensa, não é isso que está no seu coração. Seu propósito é destruir, é aniquilar não poucas nações. Deus usa o pecado humano para executar o seu juízo. Deus queria castigar o Reino do Norte e outras nações. Então ele permite que esse rei se levante com o propósito de ampliação territorial, mas seria ele um instrumento na mão do Senhor para a glória do Senhor. Lembra? Jesus disse assim, olha, o Filho do Homem vai como está escrito, mas ai daquele pelo qual ele for traído. Judas cumpre a profecia pela ambição, mas ele acabou cumprindo o que estava escrito na palavra de Deus. Ele foi um instrumento de Deus e aqui os assírios são instrumentos de Deus.
Ser instrumento de Deus não quer dizer que a pessoa é de Deus, é apenas um instrumento, porque Deus usou uma mula para falar com o profeta, não é verdade? Isso demonstra o conceito da soberania de Deus. Ele pode usar as intenções pecaminosas de uma nação para realizar seus planos justos, sem que ele mesmo seja o autor do pecado. Assim como os assírios, os babilônios também são apresentados na Bíblia como instrumentos na mão de Deus, usados para executar seus propósitos de julgamento. O paralelo é muito claro. Deus usa uma nação pagã para punir seu próprio povo, agora o reino do sul. O reino do norte foi através dos assírios, e o reino do sul foi destruído através do rei. O reino do sul foi destruído através do rei da Babilônia, porque eles também foram infiéis. Essa mesma nação é julgada por sua crueldade e orgulho. Quer dizer, eles foram instrumentos e depois Deus se lembrou da maldade deles e puniu tanto os assírios quanto os babilônios. De sorte que hoje não existe mais assírios e não existe mais babilônios, porque Deus prometeu que também iria destruí-los. A designação mais chocante e direta se encontra no livro de Jeremias. Deus não apenas afirma que usará o império babilônico, mas chama seu rei Nabucodonosor de meu servo. Vejam aí e leiam comigo Jeremias 40:10. Vamos ler? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei da Assíria, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ali estenderá a sua tenda real sobre ela. Ele está dizendo, ele vai invadir a terra de Judá, e ele vai colocar o pé nesse lugar, e vai destruir este lugar. Aí em Jeremias mesmo de 27:6, vocês podem ler comigo. Agora entregarei todas essas nações a meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Coloquei tudo debaixo do seu controle, até os animais selvagens. Está vendo? Deus usou os assírios, Deus usou os babilônios para disciplinar nações, em especial o Reino do Norte e Reino do Sul. Meus irmãos, a história das nações, das famílias, dos indivíduos estão debaixo do controle de Deus. Deus domina sobre tudo e todos. Aí o Salmo 93, vamos ler aqui? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levanta os rios o seu bramido, levanta os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vargalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Ele quer dizer, o Senhor reina. Não importa o que as nações estão fazendo, Deus está acima das nações e cada uma está executando o que ele já determinou para a sua glória e seu louvor. Em sua soberania, nosso Deus dá o reino àquele que ele deseja. Sim, ele falou que Nabucodonosor é servo dele. E é interessante, no segundo sonho de Nabucodonosor, lembra que ele teve o primeiro, que foi a imagem de ouro, né? Depois ele teve um outro sonho de um vigilante que cortava uma pedra.
E ele ficou espantado com aquele sonho e Daniel deu a interpretação do sonho a ele. E observe aí, no Daniel, está escrito aí, serás expulso de entre os homens e a tua morada será como os animais do campo e fartião comer ervas como os bois e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos com as penas da águia e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu lhe bendisse ao Altíssimo, e louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem de lhe dizer que faz. Que coisa, ele descobriu. Olha, eu sou tendencioso a acreditar que Nabucodonosor, de tanta experiência que teve, ele deve ter se convertido, porque Deus revelou a ele, e toda vez que Deus revela, ele louva a Deus. Eu reconheço que ele é grande, que ele é o Deus magnífico. E aqui está beleza, ele disse, olha, eu reconheço que Deus é que me deu todo o poder, eu sou a cabeça de ouro, Deus me colocou como cabeça de ouro. Irmãos, nós estamos servindo ao Deus que governa, que dirige, que abre porta e fecha a porta. Se ele fecha, ninguém abre, e se ele abre, ninguém pode fechar. Como podemos então notar, Deus usa pessoas, mesmo elas não tendo consciência nem disposição para fazer sua vontade. Foi assim com Judas Iscariotes, que por ganância traiu Jesus, mas ao fazê-lo cumpriu-se as escrituras aí, João 13, 8, vamos ler? Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele sabe de tudo. A venda de José por parte de seus irmãos serviu de instrumento divino para fazê-lo o segundo homem mais importante do Egito e salvar sua família da morte. Eles pensavam que estava acabando com ele, com o sonho dele, vendendo, mas estava levando ele para justamente para o lugar onde ele ia se assentar e dominar. Vamos ver? Gênesis 45, quando dá-se o encontro, agora o pai morreu, né? E José se encontra com seus irmãos, os irmãos estão com medo de morrer. E vamos ler o 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra
e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra. Que interpretação dos acontecimentos. Está vendo? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. A gente chora e geme, mas Deus está trabalhando. Deus está conduzindo a nossa vida para onde Ele deseja. Se nós fizermos como Jonas, que temos consciência do que Deus quer e fugirmos, Ele vai mandar o temporal até que a gente volte para a rota, para que volte o caminho que Ele quer que nós façamos. Deus será sempre glorificado. Irmãos, os acontecimentos bons e ruins que em nossa vida não são coincidências, sorte ou azar, mas providência divina. Romanos 8, versículo 29, eu acho que eu copiei, né? Pulei só um. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Tudo coopera para o bem. Não podemos e reconhecemos como o profeta Abacuque: Senhor, quanta injustiça aqui no meio do teu povo. O Senhor não vai fazer nada, não vai tomar uma providência. Ele disse: eu vou tomar uma providência. Eu vou levantar um povo violento para disciplinar esse povo, que era o Império Babilônico. Aí quando ele soube, ele disse: agora que eu não entendi mesmo. Como é isso? O Senhor vai chamar um povo pior do que o nosso para nos disciplinar? Sim, vou chamar sim. Vou chamar para disciplinar. Então Deus tem os seus mistérios, né? A gente às vezes não compreende. As lutas e dificuldades que enfrentamos estão na agenda de Deus e Ele determina o tempo, sua intensidade e nossa libertação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além da vossa força. Quando Pedro vai interpretar o que aconteceu a Jesus, aí a gente vai ler aí em Atos 2, diz assim, olha: varões israelitas, atendei estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Agora preste atenção, que foi plano de Deus. 23, sendo este entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquo, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, Deus tinha já determinado que Cristo tinha de morrer. Mas quem matou Jesus? Foi o Pai? Não, foram os homens, porque com ódio, com inveja de Jesus, eles deram amor. Nós sabemos que na medida que o fim do mundo se aproxima, a vida será difícil para os cristãos em toda a face da terra. Seremos perseguidos por todas as nações para que o Senhor possa intervir para nos salvar e retribuir aos ímpios o que eles merecem. Mateus 24, vamos ler aí? Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então a igreja vai passar pela grande tribulação. Vai ser perseguida por todas as nações da terra. Nós somos os instrumentos de Deus para perfumar a vida de muitos, através da pregação do evangelho para quem o recebe. Mas seremos um veneno através da mesma pregação para aqueles que o rejeitam. Vamos ver aí Paulo falando isso em 2 Coríntios, nos chamando do bom perfume de Cristo. Vamos ler? Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz, não está aí não, né? Nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com aqueles cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, está vendo? Eu sou um instrumento de bênção e você é um instrumento de maldição para alguns, porque não vão crer no Evangelho de Deus. A segunda afirmativa: Deus, governador das nações, julga os povos com justiça. Versículo 25: quebrantarei e as minhas montanhas apisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Então ele está dizendo, ó, eu vou destruir o exército assírio dentro da minha terra. Ser usado por Deus, mas vivermos em um caminho reprovado pela palavra do Senhor, não nos isentará de sofrermos castigo divino nesta vida e na eternidade. Que a pessoa diz, eu sou um vaso do Senhor. A Síria também era um vaso. Os babilônios também eram vasos, só que eles andavam na contramão da vontade de Deus. Então, sim, eles foram usados por Deus. Mas a Bíblia fala que no dia do juízo final, vejam aí, Mateus 7, fala que muitas pessoas vão dizer, eu fui vaso, Senhor, eu fui vaso, mas olha o que Deus vai dizer para essas pessoas. Vamos ler? Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então eu não quero ser usado e depois ir para o inferno, eu quero ser usado e ir para o céu. Então a gente precisa ter essa distinção. Eu preciso andar em novidade de vida, porque seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este evento da destruição do reino assírio, ou do exército assírio, aconteceu nos dias do rei Ezequias. Deus enviou um anjo e matou na terra prometida, quando eles estavam cercando Jerusalém, 180.000 soldados assírios por blasfemarem contra o Deus Todo-Poderoso. Nenhuma nação, irmãos, pode escapar do julgamento do Senhor. Nós encontramos julgamento divino específico às nações, mas também encontramos julgamentos universal nos dias de Noé. Vamos ver o que aqui diz Pedro? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer
o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Então ele destruiu os assírios, ele destruiu os babilônios, ele destruiu a geração de Noé e ele vai destruir no fim todos os homens perversos. Deus é amor, mas também é justiça. Esse dia está se aproximando. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Muitos estão distraídos, concentrados com coisas boas desta vida e não foram ainda perdoados em Cristo Jesus e vão perecer eternamente devido aos seus pecados. Porque, irmãos, eu não falo nem estar vivendo na iniquidade. Tem pessoas que estão fazendo coisas boas aí, aproveitando coisas boas da vida, só que eles não estão pensando no encontro com Deus. E diz Mateus 24, 7, preste atenção, devemos estar atentos. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho. Ele não estava fazendo nada demais, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, tudo uma coisa rotineira, não pecaminosa em si, mas só que eles não estavam preparados para se encontrar com o Senhor. Não tinham ainda se arrependido, não tinham entregado o coração a Jesus. Tomemos cuidado para não priorizarmos as coisas desta vida e deixarmos nossa comunhão com Deus para os dias finais da nossa existência, porque poderá ser tarde demais. Alguns dizem, eu sou muito jovem. E Eclesiastes diz o quê? Eclesiastes 12, para quem é jovem aí, quem acha que não é velho, né? Mocinho, mocinha, vamos lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então a pessoa sempre está, estou novo demais, vá, se conserte agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Deus exerce juízo nesta vida contra as nações, contra famílias e contra indivíduos. Deus é amor, mas também é justiça. A família de Acã foi morta por ele subtrair aquilo que pertencia ao Senhor. Nosso pecado pode afetar nossa família. É só lembrarmos do rei Davi, que cometeu o adultério e o assassinato. O pecado dele prejudicou a sua descendência. Vamos ver 2 Samuel 12. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então agora os descendentes dele sofrem por causa desse pecado que ele cometeu. Continuando, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei um mal contra ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel,
e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também um filho que te nasceu morrerá. Está vendo, irmãos? Deus é amor, mas também é o quê? É justiça, né? Moisés, homem de Deus, foi usado para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio, mas devido ao seu pecado de ferir a rocha, foi punido pelo Senhor e não pôde entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida por causa de um deslize. Nossas transgressões podem ser a causa de não recebermos as bênçãos do Senhor nesta vida. Deus pode nos privar de gozar do pão em abundância, da alegria, da saúde, muitas vezes. Diz Oséias, e leiam comigo aí Oséias 2, falando sobre Israel: portanto, tornar-te-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Eles atribuíam sucesso aos deuses. Aí Deus são eles que lhe dão. Eu vou tomar tudo de você, vou expulsar vocês da minha terra, e vocês vão saber que só o Senhor é Deus. Então, porque eles não tinham terra, porque eles não tinham vida boa, porque eram desobedientes ao Senhor, então foram privados de receber dádivas. Versículo 13 ainda diz: castigarei pelos dias dos Balaíns, dos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com suas joias, e andou através de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Terceiro lugar e último: Deus, governador das nações, não será frustrado em seus planos. Vamos ler o 26 e o 27. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Os planos do Senhor para as nações, para as famílias e indivíduos não serão frustrados aí no versículo 27, né? Vocês estão aí vendo. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Os decretos de Deus não anula a responsabilidade humana. Quer dizer, pastor, então eu estou sofrendo porque Deus está me agredindo por causa do plano dele? Sim, mas se você está sofrendo por causa dos seus erros. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. Essa verdade é um paradoxo. Deus determina, mas eu sou responsável. Parece contraditório, mas a Bíblia ensina isso simultaneamente, tanto a soberania de Deus como a responsabilidade dos homens. Aí o texto que foi até lido, Atos 2, 22, fala que os israelitas foram responsáveis pela morte de Cristo e que Deus é que entregou Cristo. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Judas, por exemplo, entregou Jesus por dinheiro.
Judas foi procurar os sacerdotes. O que é que vocês me oferecem para que eu possa entregar a ele? E eles ofereceram quanto? 30 moedas, o preço de um escravo. Então Judas vivia 3 anos com Jesus. E lembre, até na hora da ceia, ele perguntou a Jesus: sou eu, mestre? Sou eu que vou lhe trair? O cinismo da pessoa: sou eu que vou lhe trair? Tu dizes, né? E ele então entrega a Jesus por essa questão. E as autoridades vão entregar Jesus aos romanos por causa de quê? Vocês lembram o que Pilatos disse? Pilatos disse: estou entregando por inveja, porque a multidão estava seguindo Jesus e deixando eles. A igreja estava vazia porque todo mundo estava atrás de Jesus pelos milagres, pela pregação. Aí eles ficaram com ciúme. Pilatos estranhou porque eles estavam querendo matar Jesus, e aí vendo, interrogando, disse: eles estão entregando porque estão com inveja dele. As autoridades judaicas entregaram a Jesus aos romanos por inveja. Os evangelhos apontam a inveja como motor por trás da ação dos líderes religiosos. Eles viam a popularidade de Jesus, sua autoridade no ensino, seus milagres como uma ameaça direta ao seu poder e status. Afirma, Mateus 27, não sei se eu botei, não, afirma sobre Pilatos: pois ele bem sabia que o havia entregado por inveja. Pilatos sabia. O governador Pilatos entregou a Jesus por covardia. Ele reconheceu publicamente a inocência de Jesus várias vezes. Não encontro nele motivo algum de acusação. Aí alguém disse: olha, se você libertar ele, você é inimigo de César. Você é inimigo de César, porque ele está dizendo que ele é rei. Eu vou denunciar você, eu vou dedurar você para o imperador, que você está apoiando um cara que está alegando ser o rei. No entanto, por medo de uma revolta popular, e principalmente por medo de ser denunciado a César como alguém que prometeu proteger um pretenso rei, ele cedeu à pressão da multidão. Sua atitude de lavar as mãos, né? Lembra que ele pegou a água? Não sou culpado da morte desse homem. Foi um ato simbólico de covardia, tentando se isentar de uma responsabilidade que era sua. A própria mulher de Pilatos disse: não se intrometa na questão desse justo, por causa dele sofria muito. Então ele é culpado, sim. Não tem como lavar a mão. Cada vez que ele tenta lavar a mão está de quê? Sangue inocente. Deus Pai também entregou Jesus. Sabiam disso? O Pai entregou Jesus, Judas entregou Jesus, as autoridades entregaram Jesus, Pilatos entregou Jesus, mas cada um com uma motivação distinta. O Pai entregou a Jesus por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto as motivações humanas eram pecaminosas, ganância, inveja, covardia, a motivação divina era o amor redentor. A Bíblia afirma que a morte de Jesus não foi um acidente histórico, mas um plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Ele entregou, gente. Nós precisamos entender que foi o amor do Pai, porque o Pai podia proteger o Filho e livrar o Filho, mas só pela morte de Cristo nós poderíamos ser salvos. Portanto, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós daremos conta no dia do juízo de nossa vida aqui na terra. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Naquele dia, seremos avaliados pelo juiz de toda a terra, segundo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Coisa tremenda. Estaremos na presença do Rei dos Reis. Cada um será julgado individualmente. Aquele que é onisciente, tem os olhos como chama de fogo, nos conhece perfeitamente e nos retribuirá segundo as nossas obras. Romanos 2, vamos ler aí, 6? Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira, indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Se estamos em Cristo, pela ajuda do Espírito Santo, andaremos em novidade de vida. Mas se não nascemos de novo, as obras da carne serão o nosso legado. Pelo fruto se conhece uma árvore. É isso que vai acontecer no dia do julgamento. Parece que é uma salvação por obras, não é uma salvação por obras. É que uma pessoa que foi transformada vai ter um tipo de vida. E quem ainda não nasceu de novo vai ter outro tipo de vida. Se desejamos ser absolvidos no dia do juízo final, necessitamos receber Jesus como nosso Salvador e Ele nos dará do seu Espírito para vivermos em santidade de vida. Tudo que o Senhor nos revelou nas Sagradas Escrituras se concretizará. Versículo Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vedes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Examinemos as Escrituras. Deus já revelou o seu plano eterno através dos profetas e apóstolos, o que fez registrar para podermos estar preparados para aquele glorioso dia. Que Deus, pois, aplique a sua palavra no nosso coração.